Ora, igreja. E eterno Pai, nessa noite eu peço a Ti agora, vem com Teu bálsamo, vem com a Tua graça, vem com o Teu poder, vem com a Tua misericórdia agora, Jesus. Agora toca com o Teu poder, toca com a Tua misericórdia, toca com a Tua graça. Espírito Santo vai tocando, Espírito Santo vai renovando, Espírito Santo é a viva pessoa que está aqui nessa noite. Ei, só Deus sabe como Tu chegou neste lugar, mas Deus quer mudar a tua vida. Deus, Ele quer mudar a tua história. Você precisa tomar um posicionamento. Aceita a chamada de Deus. Não diga não para Ele, diga sim para Ele, porque Ele tem dado livramento, Ele tem guardado, Ele tem sempre estado com a mão estendida sobre a tua vida. Ó Pai, por isso eu decreto a falência do inferno contra a vida do teu filho, contra a vida da tua filha. Eu profetizo milagre, eu profetizo graça, eu profetizo misericórdia, eu profetizo unção no sangue, eu profetizo renovo, poder, autoridade. Recebe quem está recebendo da glória, quem está recebendo da unção. Ó Pai, vai fortalecendo o teu povo, vai fortalecendo os teus filhos. Ó Pai, nesta noite eu te peço, ó Deus, vai tirando tudo que não presta, toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, voodoo, catatumba, mata-virgem, cemitério, na encruzilhada, ó Deus, aonde tem um bode escanchado, aonde tem uma galinha, ó Deus, vai destruir a vida deste irmão, a vida desta irmã, no nome poderoso, no sangue de Jesus. Eu repreendo todo mal contra a tua vida. Ó Pai, renova o teu povo, renova a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, vai tocando agora. Eu disse aqui outro dia, eu vou falar de novo. Sabe por que a gente não ora, irmão? Porque a gente é preguiçoso. Não tem desculpa, a gente é preguiçoso, por isso que a gente não ora. Então, pelo amor de Deus, abre a tua boca de profeta e ora. Vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor, vai envolvendo com a tua glória, vai envolvendo com o teu poder, Senhor, vai manifestando a tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando agora, em nome de Jesus Cristo. Vai repreendendo agora todo embaraço, toda maldição, toda fúria do adversário, todo encantamento, em nome de Jesus Cristo. Eu estou dando a ordem, Satanás do inferno, demônios, você que tenta contra esta alma, contra esta família, contra este casamento, em nome de Jesus, sai da vida dele agora, sai da vida dela agora, em nome de Jesus. Repreenda, meu Pai, repreenda toda falta de saúde. Eu profetizo cura, recebe se tu quiser. Eu profetizo cura, eu profetizo milagre, eu profetizo. É o ministério profético desta noite. Eu profetizo vitória sobre a tua vida, eu profetizo a falência do inferno sobre a tua vida. Eu profetizo a unção, a autoridade, o renovo do poder, da graça, do Espírito Santo. Ai, Jesus, cadê você que vai adorar? Cadê você que vai glorificar? Ó Pai, em nome do Senhor, eu ministro a bênção, eu ministro o milagre. Seja cheio do poder, seja cheio da autoridade, seja cheio da graça, seja cheio da unção. Ei, Jesus te chamou, não foi à toa. Jesus te tirou lá, não foi para você continuar na mesma vida. Eu vou falar, tem cara de crente, mas tu ainda continua com as atitudes de ímpio. Tem roupa de crente, mas continua com a máscara de ímpio. Em nome de Jesus, toma atitude, toma uma posição. Ei, Deus tem te guardado, Deus tem te protegido. Papai, eu te peço, ainda, meu Pai, que muitos aqui não creem, mas eu creio naquilo que eu estou transmitindo para eles, e se eles crerem, vão sair daqui diferente. Eles vão sair daqui renovados, cheio da tua graça, porque o culto é racional e entendimento, o culto é palavra, é oração, o culto é plena demonstração do teu poder, do teu Espírito. Ó Pai, por isso eu digo em nome de Jesus, o diabo não vai te parar, o diabo não vai te deter. Pai, visita lá,
Espírito Santo. Alabaste, saio. Aqui é o psicólogo de Jeová. Ai, mas se tu for um psicólogo, ele te cobra. Aqui é de graça recebemos, de graça também dá. Por isso eu profetizo a vitória, eu profetizo o milagre sobre a vida da tua igreja em nome de Jesus. E nós dizemos, bate palma para Jesus, igreja. Podemos aceitar um minutinho, irmãos? Aleluia, Jesus. É vitória, igreja. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu vou deixar o varão pregar. Glória a Deus. Mateus 7, 21. Deus de glória. E aqui eu encerro a minha oportunidade. Quantos aqui estão orando pela vida do pastor? Vê Tiago e Ismão. Era isso mesmo que estava no monte. E às vezes eu sei que a oração é travada, é batalha. Mas ora, irmão. Ora. Porque tem sido fácil, não, irmão. Esse dia eu falei com minha dona. Falei, meu Deus, fiquei esse dia 4 dias só na água. Aí, irmão, depois fui tentar e não consegui. Eu falei, meu Deus, que batalha, Jesus. Tá difícil, irmão. Tá difícil. Se tu não tiver uma vida com Cristo, uma vida de oração, você não fica de pé. Você não consegue vencer, irmão. Os que vêm para a igreja, irmão. Ai, irmão, eu não sei, irmão, se entra frio, sai mais frio ainda. Ou não sei se recebe a palavra. Você tem que vir para a igreja com vontade demais de querer voltar no próximo culto. Porque, irmão, ei, os dias estão se findando, irmão. Eu ando na rua e pastor é ladrão, pastor é aquilo, pastor é isso. Opa, nem todos. Ainda há os remanescentes na terra, irmão. Sabe quem é os remanescentes, pastor? É aquele que prega a verdade, não importa com o teu dinheiro. É aquele que preocupa com a tua alma. Porque, irmão, uma coisa eu falo, irmão. Eu posso ser o que for, irmão, mas temor de Deus eu tenho, irmão. Então tenha temor de Deus, irmão. Mateus 7, 21. Ó, irmão, o que está escrito aí? Nem todo o que diz... Fala alto, irmão. Nem todo que diz Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu, que está onde? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos, e em teu nome não fizemos muitas. E então lhe dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticam aí. Você sabe o que é iniquidade, irmão? É um crente que conhece a palavra de Deus e ainda continua no chiqueiro. É um crente que conhece a palavra de Deus e ainda está no vômito. Ele sempre tem aquele pecadinho de estimação. Deus me perdoa, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado, é a graça de Deus. Não pensa se eu viver uma vida no adultério, uma vida na pornografia, uma vida de mentira, de engano, irmão. Coitado do pastor, irmão. Amém, igreja. É a palavra, irmão. Vamos despertar, querido. Pelo amor de Deus, vem para a igreja. Vem para a igreja, irmão. A minha cabeça está doida, irmão. Tem dia que eu ouvi mal. Falei o que para você hoje, Beth? Deixa eu quietinho, não quero oportunidade. O Espírito Santo fala, calça frouxa, prega. Ora pela minha igreja. Eu falo, Jesus, eu estou cansado, Senhor. Só Deus sabe a luta que eu dou. Minhas mãos, uma vez está imundo, é tinta, irmão, é solvente. Sabe, irmão, a luta, a batalha. Mas aqui nós estamos, irmão. Aqui eu estou. Deus quer você de pé, irmão. Deus não quer nós assim, pastor, eu estou na luta. A luta é para crente. A prova é para crente, irmão. Irmão, o crente que não passa a prova, irmão. Eu falo, é prova, né, irmão? O crente que não passa a prova, alguma coisa está de errado na vida dele, meu irmão. O crente que não passa, pastor, está tudo bem. Irmão, está tudo bem. Irmão, porque às vezes nós passamos, irmão. Glória, eu não vou falar não, senão você vai ficar com o oi grande em cima de mim. Peguei esse dia, irmão, recebi a vitória. Eu olhei para a Beth e falei, Beth. Falei, tá vendo, Beth? Como vale a pena cada sacrifício para Deus? Tudo que você faz, não para o pastor, mas para Deus. Deus, ele te honra. Ele te dá dupla honra. Então, irmão, saia convicta que, pelo amor de Deus, seja mais crente.
Seja mais sério, irmão. Eu não importo, irmão. Tem uns mimadinhos de Jeová que não suportam ouvir a verdade. Tem alguns aqui, irmão, é umas mimadinhas, irmão, por causa de quê, irmão? De intriga, por causa de palavra mal falada, irmão. Às vezes olha pro pastor e fala, bonita, tu também não erra, não. Tu nunca errou com as mãos cheias de pedra, sabe, irmão? Então, em nome de Jesus, olha para Cristo. Porque se você não olhar para Cristo, irmão, ei, se eu, irmão, que sou pastor, o pastor às vezes não tem amigo, não, irmão. Porque tem coisas que eu ouvo de ovelha que eu não posso falar nada, irmão. Tem que, ó. Eu falo, meu Deus do céu. Ei, às vezes, irmão, a luta está tão grande. E ó, ontem acordei com dor, hoje acordei com dor. Falei, meu Deus, que diabo é isso, Senhor? Luta, batalha. E o povo não está nem aí, irmão. Então vamos despertar. Amém, igreja? Você fica me olhando, eu fico com medo de você, irmão. Irmão, a gente precisa ouvir isso, irmão. Palavra que liberta, irmão. Irmão, chega de tapinha nas costas, irmão. Chega de bajulação, irmão. Nós precisamos ser crente. Precisamos converter de verdade. Porque Satanás está doidinho que você pare, irmão. Ei, sabe qual é o maior alvo que ele na igreja? Sabe qual é o maior alvo que ele na igreja, irmão? Ferirei o pastor. E as ovelhas ficam todas dispersas. Irmão. Por isso que eu falo, Beth, me reveste de oração. Está ali, irmão, minha dona. Uma vez eu brinquei com um camarada, falei, a minha dona. Ele, quem tem dona é cachorro. Eu falei, eu sou o cachorro da minha dona. É até que a morte o separa. Acabou, irmão. Ei, tem gente que fala, tá encalhado, pastor, estou encalhado, eu estou entrando, já vou passar, meu irmão. Estou entrando na casa dos 40. Ei, quem está encalhado é aquele que escolheu errado, não pode largar mais. Meu Deus. Irmão, pastor, vou largar. Falei, irmão, eu não tenho respaldo bíblico para isso. Ei, querido, casou, meu filho, se vire. Sabe por quê, irmão? Casamento é um só, irmãos. Então saiba escolher, irmão. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé. Vou passar o microfone para o varão. Irmão, eu sei que Deus ainda vai usar o vaso, o profeta. Deus abençoe a nossa irmã Cláudia que sumiu. Deus abençoe o irmão Mateus. A Júlia Vitória não está aqui, mas Vitória. Deus abençoe a nossa irmã que apareceu de novo. Vitória. Irmão Walter? Deus seja louvado pela vida de cada um. Eu vou estar orando pelos irmãos e vou estar passando a palavra para o obreiro, irmão Fábio, que vai ministrar. E você, irmão, em nome de Jesus, irmão, ouve cada palavra que Deus falar com você, irmão. Aleluia. Ouve, porque aquele homem, irmão, ele ficou todo inchado. Que isso, varão? Como se era o diabo que estivesse me usando. Depois ele falou, varão, foi Deus que te usou, obrigado. Falei, não, agradeça a Deus. Aleluia. Porque Deus ainda usa os seus na terra. Amado Deus e eterno Pai, eu quero abençoar os teus filhos. Eu quero abençoar a tua igreja. E quero pedir a tua bênção, a tua proteção, a tua misericórdia, ó Pai, sobre a vida de cada um deles que estão aqui nessa noite. Ó Deus, usa o irmão Fábio como canal de bênção. Ó Deus, derrama a tua graça, o teu poder. Muitas bênçãos virão, céu. Muitas lutas tu tem passado. Às vezes tu tem se calado. Às vezes tu tem questionado, mas o Senhor tem agradado de ti. Não preocupa, porque eu tenho visto as pelejas, eu tenho visto as lutas, e sou eu que sou na tua vida. Muitos desacreditaram, muitos duvidaram, mas tu vai ver o que eu ainda irei te fazer na tua vida, porque eu conheço a tua mente, eu conheço o teu íntimo. Tu me pediste graça e eu te dei graça, porque hoje tu passa por muitas coisas que tu não suportaria passar lá atrás, mas eu te revesti, eu te dei força, eu continuo te dando graça, porque eu te escolhi, diz o Senhor, e você aplauda Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus, aleluia, Jesus. que abre a Bíblia em Efésios 4. Aleluia. Aleluia a Deus. Efésios 4. Glória a Deus, diante. aleluia. O Senhor, Ele tem bênção para nós nessa noite. Glória a Jesus, Glória a Deus. aleluia. Quando o pastor começou orando, aleluia, glória a Deus, eu estava aqui de joelho, de olho fechado, e ouvi uma pomba, aleluia, glória a Deus, no meio da igreja, aleluia. E Deus, nessa noite, Deus quer derramar no renovo, transformação, mudança. Mas precisa cada um de nós abrir o nosso coração, a nossa mente, aleluia, glória a Deus. Então vamos para a palavra, irmãos.
Aleluia. Efésios 4, verso 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fala com o teu povo, Pai, nessa noite. Aleluia. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, fazer o teu querer. Que o teu nome venha ser glorificado sobre as nossas vidas. A unidade da igreja. Aleluia, Jesus. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico a vós, andai de modo digno com o chamado que recebestes. Aleluia, Deus. Com toda humildade, mansidão e paciência, suportais uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito, a voz do Espírito, e no vínculo de paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que há esperança para a qual foste chamado, e uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus de todos e sobre todos e todos por meio de todos. E cada um de nós concedeis a graça conforme medida repartida do Espírito. Por isso é que foi declarado que ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, distribuiu dom aos homens. O que significa que eles subiu seção e também desceu a parte mais baixa da terra. E aquele que desceu e mesmo semelhante subiu muito além de todos os céus para preencher tudo que existe. E assim designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com todo o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério e para o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançará a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, chamamos de maturidade, atingida, medida, estrutura, plenitude de Cristo. Observais que não sejamos mais criança, levada de um lado para o outro e pelas as ondas tecnológicas, e nem jogada de cá para lá, e por todo o vento de doutrinas, e pela malícia de cartas de pessoas que induzem custa ao erro. Logo disse: segui em verdade e em amor, crescemos em todo aquele que é a cabeça, Cristo, e dele o corpo, justo, unido pelo auxílio de todas as justas, e cresça e edifica-se, mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Só tem aqui, irmão. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, te entrega a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer nessa noite. Não é a minha vontade, mas é a tua. Eu estou aqui, Senhor, para fazer aquilo que um dia o Senhor me chamou e falou que eu seria. Aleluia, estou à tua disposição, Senhor. Me usa como teu vaso na tua casa. Me usa, Senhor, aleluia, glória a Deus, para transmitir a tua mensagem. Nessa noite, Pai, vai tocando em cada irmão. Nessa noite, vai abrindo a mente, o coração dele para a tua palavra. Vai abrindo o coração, a mente, Senhor, para que a tua palavra venha ser plantada no coração de cada um. Aleluia, glória a Deus. E assim nós te agradecemos, Deus. Aleluia, glória. Irmãos, aqui a Bíblia, ela fala de Jesus.
ela fala quando Jesus já estava subindo ao céu. Aleluia, Deus. Então Jesus, ele reuniu pessoas e distribuiu dom. E aqui chega a primeira pergunta. Aleluia, glória a Deus. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite tem chamado. Aleluia. Cada um de nós, Deus escolheu uma função para cada um de nós. Mas aí a pergunta vai: nós temos cuidado Aleluia. com o dom que Deus nos deu? Nós temos usado o dom de forma correta, certa que Deus nos deu? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, Ele nos escolhe, sabe os momentos de fraqueza, sabe os momentos que nós vamos estar fortes, sabe os momentos que nós vamos cair, sabe o momento que nós vamos precisar de Deus para levantar. Mas a diferença é, mesmo caído, aleluia, glória a Deus, quando nós pedimos força a Deus, Deus nos levanta. Aleluia, Deus. Mas às vezes as pessoas têm se entregado, aleluia, às vezes têm caído na fé, têm fraquejado, Meu Deus. e não tem mais força para levantar, não tem mais força para buscar, não tem mais força para orar. Meu Jesus. Mas Jesus, Ele está nesse momento dizendo para mim e para você, aleluia, que Ele é a nossa força, nossa fortaleza. Aleluia. Porque nós sem Deus, nós somos vazios. Verdade. Um exemplo, nós pegamos um copo descartável daquele ali, quem que serve um copo descartável vazio? Para nada. A mesma coisa é o crente na presença de Deus. Um crente vazio para Deus não tem sentido nenhum. Porque Deus nos escolheu, Deus trouxe, aleluia, os dons, entregou para cada um de nós. Mas esses dons precisam ser aperfeiçoados, esses dons precisam ser usados. Aleluia, Jesus. Deus não deu talento para nós poder pegar o talento e guardar, ou colocar numa estante como um troféu. Mas Deus deu talento para nós usar na obra dele, para fazer a vontade dele, não a vontade do homem. Aleluia. E nem o homem beneficiar, aleluia, do talento que Deus deu. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Então nós vemos hoje, aleluia, glória a Deus, uma geração de pessoas que estão usando aquilo que Deus deu para poder ajuntar fortuna, riqueza. Meu Deus. Enquanto o principal que Deus quer de nós, de cada um de nós, que Deus designou para nós, é o ir e fazer a vontade. As pessoas hoje estão escolhendo aonde vão pregar, as pessoas estão escolhendo aonde vão cantar, aonde vamos. Meu Deus. Mas Deus, Ele não tem escolha. Quando Ele manda nós, se mandar nós ir na biqueira, nós tem que ir. Se mandar nós ir, aleluia, nas ruas, nós tem que ir. Se mandar nós ir na Cracolândia, nós tem que ir. Porque nós não temos mais o direito de escolha, porque Deus nos escolheu. Aleluia, Jesus. Então nessa noite nós temos que abrir a nossa mente, o nosso coração para a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Porque Deus, Ele quer transformar tudo dentro de nós, mas precisa nós se entregar. Aleluia, Jesus. Não adianta só ouvir a palavra, mas não colocar em prática. Meu Deus. Porque quando nós só ouvimos a palavra e não colocamos em prática, é a mesma coisa que nós lemos um livro, mas não aprofundar. Nós só vamos entender aquilo que nós lemos. A mesma coisa a palavra de Deus, se a gente não aprofundar na palavra, buscar o entendimento, meditar naquela palavra, o que Deus quer falar conosco, Aleluia, Jesus. o que Deus quer de nós através daquela palavra que Deus usou alguém para falar conosco. Então nessa noite a palavra de Deus, ela vem dizer aqui que Deus distribuiu dons, Jesus distribuiu dom para cada um, conforme a sua capacidade. Deus não escolhe pessoas incapazes, Deus escolhe aquele que tem capacidade de fazer. Mas às vezes nós é que recusamos fazer a vontade de Deus. Mas uma coisa, irmão, que eu olho, eu vejo muito, aleluia, glória a Deus, que nós, para fazer a vontade de Deus, nós escolhemos, nós achamos muita dificuldade em muitas coisas. Mas quando é para fazer a vontade do diabo, é tão fácil. Basta só nós desviar o olhar de Deus, nós já estamos fazendo a vontade do diabo. Meu Deus. Basta só nós deixar de buscar a Deus, nós já estamos fazendo a vontade do diabo.
O diabo não está satisfeito com quem está dentro da igreja. Aleluia, Jesus. O diabo não está satisfeito com quem busca, quem ora. Aleluia. Perseguição do diabo vai vir para quem busca, para quem ora, para quem jejua, para quem paga preço. Meu Deus. Não é para quem está lá na rua. É verdade. Não é para quem já está entregue às coisas do mundo. Mas é para aquele que está buscando a santidade diante de Deus. Aleluia. Porque o papel do diabo é atrapalhar nós chegar no céu. Meu Deus. Aleluia. Porque Satanás um dia já esteve lá, irmão. Teve um dia que eu vi um vídeo de uma mulher endemoniada. E o pastor, ou era um obreiro, não lembro qual era, perguntava para aquele demônio. E aquele demônio falava que a maior revolta dele era porque ele errou. E Deus não deu mais a oportunidade do diabo se arrepender. E nós temos a oportunidade todo dia. Por isso que a perseguição do diabo é essa. Porque ele não tem mais chance de voltar para o céu. O diabo ele não tem mais chance, irmão, de voltar para o céu. Porque ele já esteve no céu, ele já morou no céu. Mas Deus, através de Jesus, Ele deu a oportunidade de nós um dia ir morar com Ele. Mas nós precisamos se entregar. Nós precisamos, aleluia, glória a Deus, mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar o nosso íntimo, o nosso interior. A palavra da Bíblia vem dizer, aleluia, glória a Deus, que nós temos que viver em harmonia, em amor um com o outro. Aleluia, Jesus. Porque só dessa forma, porque Jesus ele vivia em harmonia e amor. A palavra de Deus, nós não via Jesus debatendo nem discutindo com ninguém. Quando as pessoas se levantavam com Jesus, Jesus nem sequer justificava para eles, não. Porque as obras de Jesus já justificavam o que Jesus era. As obras que Jesus fazia era que justificava ele. Então o crente tem que ser da mesma forma, da mesma maneira. Se por exemplo vem um levante contra nossas vidas, se alguém falou algo, levantou algo contra nossas vidas, a nossa conduta diante de Deus é que vai justificar se nós é ou não. Porque é desse jeito que Deus transforma o cristão. É desse jeito que Deus faz na nossa vida. Deus quando pega nós, aleluia, a mesma coisa de você pegar um objeto jogado fora no lixo, e Deus pega e transforma numa pedra de luz. Porque nós quando estamos lá na rua fazendo a vontade do diabo, é a mesma coisa de lixo. Porque naquele grande dia, se nós não mudar nossa conduta, nossa forma de ser diante de Deus, nós não vamos entrar no reino do céu. Nós vamos ser descartados igual Satanás. Porque Satanás já sabe que ele vai para o lago de fogo. Ele já sabe, irmão. Só que nós hoje ainda temos a oportunidade de ir morar no céu. Porque Jesus ele fez uma promessa para mim e para você. É por isso que hoje nós estamos aqui. É por isso que hoje nós estamos aqui para ouvir a palavra. Que a palavra muda, a palavra transforma, a palavra traz vida, traz renovo, traz transformação. Aleluia, Jesus. Eu falo por mim, irmãos. Há um tempo atrás, quem eu era? Andava de porta de bar, bebendo. As madrugadas, às vezes na rua aí, bebendo, zoando. Será que naquele momento, será que se eu morresse naquele momento, será que eu teria salvação? Será que se eu tivesse uma balada naquele momento, será que Deus ia me levar? Meu Deus. É por isso, irmão, que nós temos que abrir a nossa mente. Nós não podemos ser igual as pessoas de lá de fora, nós temos que ser diferentes. Porque Jesus ele era diferente. Jesus, por mais que ele andava no meio do povo, mas Jesus era diferente. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos também que todos os discípulos de Jesus andavam no meio de multidão, mas ele era diferente, era separado, ele era escolhido. Então para ser escolhido, irmão, tem que passar pelo menos pela prova. Aleluia, glória a Deus. Eu estou tirando a minha habilitação. E o primeiro momento que foi o psicotécnico, eu já dei o testemunho aqui e vou dar de novo. E uns 3 dias antes de acontecer, me vinha algo dentro de mim e falava que eu não iria passar. Então eu comecei a buscar de Deus, a clamar a Deus. Eu comecei a orar, comecei a buscar de Deus. No dia de eu fazer o psicotécnico, Deus falou, vai de jejum. E eu fui. Você só vai se alimentar depois que você fazer. Quando chegou na sala lá, eu fiz. Aí tem um teste do pauzinho, todos eu passei. Quando chegou no teste do pauzinho,
a psicóloga me chama. Não tem como você dar uma melhorada mais nesses pauzinhos? Mas ali, o que acontece? Eu podia melhorar, mas eu podia piorar. Porque o que acontece? Uma coisa é você fazer a primeira vez, outra coisa é você fazer a segunda vez. A segunda vez você já vai com medo de errar. Só que o cristão, ele tem que ter sabedoria. Se você entregou algo na mão de Deus, deixa que Deus resolve. Deus vai te dar sabedoria na hora, inteligência para você usar. E naquele momento, ela perguntou: você trabalha com o quê? Eu falei: eu trabalho com overlock. E às vezes nós movimentamos a mão o dia todo, então para a gente fazer isso aqui tem hora que dói o pulso. Ela falou assim: eu não vou te sacrificar não, vou lhe passar. Aleluia. Então veio a segunda parte, aleluia, que foi o exame, a prova, essa semana. Então eu entrei numa campanha de oração, eu e a minha esposa, nós começamos a orar, nós começamos a buscar de Deus, e orando e buscando. E eu te falar, irmão, eu não peguei nos assuntos que o professor passou, da mesma forma que ele deixou lá, estava. Mas eu comecei a ver vídeo no Facebook não, no YouTube, e comecei a ouvir aqueles vídeos, fui guardando. Eu não peguei prova para poder fazer exame, fazer nada, eu fui guardando na mente. Só que eu falei: Senhor, eu preciso dessa habilitação, porque o Senhor sabe a dificuldade que está sendo para nós vir para a tua casa. Porque o empecilho maior, irmão, não é, aleluia, para nós ir trabalhar, porque de manhã eles não dá. À tarde a gente pode esperar, mas a obra de Deus, ela não espera. Tem horário. Então eu falei: Senhor, o Senhor sabe da dificuldade que nós está tendo de vir lá para cá. E eu fui fazendo a prova, irmão. E graças a Deus, pela honra, eu falei: Senhor, eu não quero tirar 30. Eu quero tirar o suficiente de eu passar. Aleluia, Jesus. E uma coisa mais interessante que eu olho, que eu errei a quantidade que eu tinha que errar. E acertei a quantidade que eu tinha que acertar, que era 21 pontos. Oh, então Deus, quando Ele trabalha com a providência que você necessita. Oh, aleluia, Jesus. Quando você vê alguém pregando que Deus vai te dar milhões, que Deus vai te dar carro bom, que Deus vai te dar casa boa, isso tudo é enganação. Essas pessoas, ele prega isso aí para você acreditar naquilo, mas você vai ter que fazer um voto, fazer isso. Deus não precisa de nada disso, irmão. A palavra de Deus fala: você tem que doar. Deus é de coração. Se você sente de vontade de doar para a obra de Deus, doa. Aleluia, Jesus. Se você sente de fazer um voto com Deus, é você e Deus. Aleluia. Não pessoas dizer que você tem que fazer. A não ser se for uma campanha em prol de algo dentro da igreja, que o pastor vai apresentar. Ó, irmão, está necessitando isso aqui, nós vamos fazer um voto com Deus, uma campanha, para a gente comprar esse objeto para a obra de Deus. É diferente, irmão. Mas tem pessoas aí que falam que você, para ganhar um carro, você tem que depositar no altar. Para depositar, não, irmão, não tem nada disso. A palavra de Deus não fala nada disso. A palavra de Deus fala que você tem que dar de coração. E tem respaldo bíblico, eu vou dentro da Bíblia. Eu gosto de usar muito Abel e Caim. Nasceu de Abel e Caim a primeira oferta de ofertar a Deus para chamar a atenção de Deus. Mas como chama a atenção de Deus? Será como um objeto? Não, a intenção de dentro do nosso coração. É o coração que chama a atenção de Deus. Por quê? Porque se fosse um objeto, Deus tinha aceitado a mesma oferta de Caim, tinha acertado igual aceitou de Abel. Mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Por causa de quê? Por causa da maldade que estava dentro do seu coração. Então a maldade, o ódio, o rancor que nós guardamos dentro de nós é que afasta nós de Deus, que afasta nós da presença de Deus, que impede o Espírito Santo a agir dentro de nós. É quando nós atraímos, aleluia, que o ódio ele vem do diabo, o amor ele vem de Deus. Então o ódio com amor não se bate. Primeiro você tem que tirar um, o outro e entrar. Então quando você tira o ódio, o amor vai entrar, que é chamado Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Porque senão, irmãos, não há lugar para o ódio e o amor dentro do mesmo coração. Não adianta vamos colocar dentro de uma casa, um ama, o outro não. Um gosta, o outro não. Você vê que o clima dentro da casa é diferente, a mesma